Você sabe qual é o real valor de um legado? Hoje eu quero te convidar para uma jornada que data de muitos anos antes da fundação da nossa igreja. As águas que hoje irrigam a nossa história nasceram há quase 100 anos e a 1.330 quilômetros de distância do Riacho Grande, num vilarejo no sertão da Bahia. Então a conversão do meu pai foi assim, né? Ele estava viajando de trem no sertão da Bahia e de repente encontrou um homem lendo um livro preto, mas ele não sabia que livro era aquele. Então, por curiosidade, ele perguntou àquele homem, né? Esse livro deve ser muito interessante porque você não para de lê-lo. Naquele instante, aquele homem pegou o livro e disse para ele: esse é o mais importante do mundo. Mudou minha vida e também a vida de milhares de pessoas. E se você quiser, pode mudar a sua vida também, desde que você assuma um compromisso que você vai lê-lo todo. Então meu pai deu a ele sua palavra, e palavra naquela época tinha mais valor do que contrato assinado hoje com 2 testemunhas. Então aí meu pai começou a ler a Bíblia, e então ele teve uma experiência profunda com Deus. E Deus transformou a vida dele por meio da leitura da palavra, e ele fez uma aliança com Deus. Até então ele não tinha nenhuma igreja, não era membro de nenhuma igreja, não conhecia nenhuma igreja. Então ele viajou depois para o sul da Bahia, conheceu um pastor batista que lhe deu instruções sobre a Bíblia. Então aquele pastor criou um certo vínculo com ele. E aí ele falou que ele ia ler, e o pastor assumiu o compromisso de enviar material da Igreja Batista, na época da Juerp, para ele. E então ele foi lendo a Bíblia e foi ensinando para as pessoas dali daquele povoado chamado de Sanharó, e depois todas as cidades circunvizinhas ali foi influenciada também por esse evangelho. Ele foi aprendendo e ensinando. Esse é o compromisso que ele assumiu com Deus. Quando tinha um grupo maior, ele mandava uma carta para o pastor, e o pastor ia e batizava aquele grupo que tinha lá, tá certo? Então essa foi a experiência de conversão dele. E ele não só se converteu, mas ele também começou a ensinar para todas as pessoas, e depois ele começou fazendo discípulos naquela região e abrindo igreja. E naquela época as principais igrejas batistas lá, as primeiras igrejas batistas, porque eles chamam assim, né, da Convenção Batista Brasileira, foram fundadas pelo meu pai. Então pelo menos umas 6 ou 7 igrejas ele deixou lá organizar, que até hoje existe e está lá fazendo a obra do Senhor.